saber o que que atualizou da LDB. Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Ju Cavagnoli. Eu trabalho com preparatórios educacionais e também língua portuguesa para concursos já tem 5 anos. 5 anos. A Aline já foi minha aluna, a Margarete já foi minha aluna. Tem uma galerinha aqui que já foi minha aluna aqui, né? Ano passado a gente fez o preparatório para o concurso de Itapema. Foi ano passado que foi o concurso de Itapema? Já nem lembro mais, gente. Mas parece que foi ontem o concurso de Itapema, né? Foi. Mas foi ano passado, né? Foi, olha. E deixa eu falar pra vocês que assim a gente teve bons resultados ali em relação ao concurso de Itapema. Bastante alunos da turma conseguiram se classificar na prova do concurso. Esse ano eu trabalhei com a turma do pessoal de Camboriú, né? Eu sou residente daqui de Camboriú e esse ano eu tive ali a turma de Camboriú, que foi ali uma turma bem grande. A turma do curso completo eram 42 alunos, banca FURB também. Da turma completa, que nós estávamos estudando desde maio, tivemos dos 42, 38 conseguiram a classificação. Foi um resultado muito bom mesmo, assim. Tudo que a gente trabalhou no curso caiu, graças a Deus. E depois eu fiz o aulão, a turma tinha 70 alunos da turma do aulão. Desses 70 do aulão, tivemos ali 52 que conseguiram a classificação, graças a Deus. Inclusive, tivemos classificações ali entre os primeiros lugares, né? Educação infantil, conseguimos o segundo lugar. Também educação infantil, também o quinto lugar. O 10º lugar de língua portuguesa. E também esse 10º lugar de língua portuguesa foi o primeiro lugar também do PCD. Então, entre outros que ainda estão esperando o resultado da prova de títulos ali, o resultado oficial, na verdade, né? Porque teve recurso ali da prova de títulos. Mas o pessoal, algumas contas ali que o pessoal fez ali já conseguiram saber que pela classificação preliminar desses resultados, o que é maravilhoso porque, querendo ou não, o objetivo maior quando se ah, ACT é justamente conseguir a classificação, né? Conseguir a classificação no concurso público, né? Poder assumir uma vaga no concurso público sem precisar ficar se preocupando com provas todos os anos, porque a gente sabe o quão é frustrante ter que ficar fazendo prova todos os anos. Eu sei disso porque eu fui professora ACT durante muito tempo, tá? Eu sou professora há 16, 17 anos por aí, e durante boa parte disso eu fui professora ACT também, assim como vocês. Fazia prova todos os anos, inclusive na época em que eu era professora CT, eu era professora CT do estado, lá em Criciúma, que eu morava lá. Eu sou natural de Criciúma. E a prova de ACT do estado acontecia todos os anos, né? Agora que é de 2 em 2 anos, mas a prova de ACT do estado acontecia de 2 em 2 anos e, cara, demorava muito para ter concurso. Agora os concursos eles estão acontecendo com uma frequência maior, graças a Deus. Eu já passei em 3 concursos públicos, fui convocada nos 3 concursos públicos também. Inclusive o último em que eu fui convocada foi no de Porto Belo, aquele que teve de 2019, só que como eu já estava trabalhando com os preparatórios educacionais, eu decidi não assumir a vaga, né? E quando eu me mudei para cá, um mês depois que eu mudei para cá, eu fui convocada no concurso público de Criciúma que eu tinha feito, tinha passado. E daí no fim acabou que eu já tinha acabado de me mudar pra cá, também não assumi, o outro foi de Itajaí, mas daí também já tava aqui com os cursos a mil, então eu me encontrei nessa questão de ajudar outros professores a alcançarem seus objetivos. E em se tratando da banca FURB, a gente já tá virando aí, olha, calejado da banca FURB, até porque a banca FURB é a que está dominando aqui todos os concursos, os processos seletivos. Inclusive, o ano que vem vai ter concurso do Estado novamente, previsto para abril, e a banca será a FURB também, tá? Tá, isso já para adiantar isso para vocês. Isso quem já confirmou foi a própria secretária da Educação. Ela confirmou nas redes sociais dela, em comentários que ela deixou, comentários em relação a perguntas. Também ela fez um vídeo falando sobre o concurso público. Então, o concurso público está previsto bem para o iniciozinho ali do ano, porque a gente sabe que é ano eleitoral e daí o ano eleitoral ele interfere na realização dos concursos quando esses concursos acontecerem depois de maio. Então, ele vai acontecer agora nesse primeiro semestre,
de 2026, até porque de maio em diante já não podem ser lançados editais, tá? Para concursos públicos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o processo seletivo de Itapema é um processo seletivo extremamente concorrido. Quem trabalha em Itapema, quem já trabalhou em Itapema, gosta de trabalhar no município. E também é um processo seletivo que a duração é de 2 anos. Então, vale a pena investir, estudar para ganhar uma boa classificação, para ficar garantido aí por 2 anos, sem aquela preocupação de chegar a fim de ano e pensar assim, meu Deus, e agora para onde eu vou? Né? Então, essa preocupação, quem é de Itapema não terá, assim como quem também está fazendo agora o processo seletivo de Balneário Camboriú também não terá mais essa preocupação, porque o processo seletivo de Balneário Camboriú também valerá para 2 anos. Agora, esse que eles lançaram o edital e que a prova já é agora, dia 23 de novembro, tá? Mas uma das coisas que eu sempre observo, principalmente da banca FURB, tá? A banca FURB, ela costuma cobrar questões bem contextualizadas. Muita gente acha as provas da FURB provas difíceis. Eu confesso para vocês, tá? Não sei se é porque eu já tô tão acostumada a trabalhar com a banca e também resolver questões para poder colocar nos simulados, porque sim, gente, todas as questões que eu coloco nos simulados dos meus cursos, eu resolvo todas elas. Eu resolvo todas elas até para que eu possa explicar elas para vocês. Então, assim, não é uma questão de simplesmente chegar lá e jogar a questão para vocês. Não, eu pego a questão, eu resolvo a questão, eu coloco as minhas anotações para poder trazer ela esmiuçadinha para vocês quando eu faço as aulas de análises de questões, né? Porque, assim, não adianta simplesmente vocês fazerem um simulado, daí você vai lá, acerta, ou então você erra a questão e você não entende o porquê que você errou, o que que tinha de errado ali, porque as questões da FURB são questões contextualizadas, que exigem interpretação, principalmente interpretação de texto, gente. Interpretação de texto é a prova inteira da FURB, é interpretação de texto. Então, principalmente agora que eles estão trazendo esse novo formato, em que nós temos ali alternativas 1 e 2, e daí tu tem que saber se as duas são verdadeiras, se as duas são falsas, se a 2 complementa a 1 ou se a 1 complementa a 2. Então, além de saber de tudo isso, tem que ter uma noção básica ali de coesão textual para ver a questão do próprio sentido da alternativa, da questão ali que está sendo analisada, né? E esse tipo de questão, ela não é difícil, só que, na grande maioria das vezes, às vezes pela prova ser extensa, o candidato já a uma certa altura tá um pouco cansado, né? Porque como eu falei para vocês, são provas extensas com enunciados grandes e às vezes acontece de já tá cansado ali naquele momento que tá fazendo a prova, ou então tem vários fatores que influenciam, né? No dia da prova a gente sabe disso, a gente que é professor, que já lidou com diversos tipos de alunos, vocês que fazem provas aí direto, vocês já estão acostumados que às vezes não basta saber, mas também todo o meio, toda a questão influencia no dia em que você vai fazer a prova, né? Então, uma preparação eficaz vai fazer toda a diferença para vocês, com uma metodologia também que seja eficaz. Mas agora falando ali da nossa lei master, tá? Nossa lei master, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cobrado em todo e qualquer concurso e processo seletivo. Não adianta, gente. E é aquela questão assim, ó, não é decorar o artigo da LDB. Tem bancas que exigem aí a forma literal do artigo, né? Mas não é a questão de decorar o artigo da LDB, em sim entender para que você consiga aplicar em diferentes contextos. Essa é a questão principal da banca FURB. Você ter um entendimento daquela teoria, daquele conceito, para que você saiba aplicar em diferentes contextos. Quando você consegue ter esse tipo de interpretação e esse raciocínio lógico, porque entra muito essa questão da lógica do entendimento, você consegue resolver qualquer questão da FURB, tá, gente? Sem problema nenhum, mesmo que não seja da sua área. Como eu falei para vocês, as questões da FURB são interpretativas e muitas vezes pode acontecer da resposta de uma questão estar no enunciado de outra questão dentro da mesma prova, porque eu já vi isso acontecer com muita recorrência dentro das provas da FURB. Então é leitura atenta,
né, para poder resolver as questões. E quando se trata da LDB, a FURB costuma trazer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela traz misturada ali com outras legislações, ela faz a relação lógica da própria LDB com as demais legislações que a gente tem da, dentro da educação, né? Hoje em dia, hoje a gente tem ali as principais legislações, né? A gente tem a Constituição Federal, que é a lei máxima ali, né? E a Constituição Federal é a legislação, a nossa Carta Magna é ela que traz todos os preceitos ali que a gente precisa em relação a qualquer legislação brasileira. Aí a gente tem a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta não só a educação básica, mas a educação escolar, que compreende desde a educação básica até o ensino superior. Quando se trata de provas educacionais, processos seletivos, a nossa preocupação maior é pensar na competência. Municípios, de acordo com o artigo 10, de acordo com o artigo 11 da LDB, os municípios, a competência municipal é educação infantil e ensino fundamental. Essa é a competência municipal. Mas, quando se trata dessa competência municipal, a grande questão é que nas provas eles vão cobrar coisas relacionadas a essa competência. Então, dificilmente, muito raramente, a não ser que o município queira que isso caia, porque assim, os conteúdos quando são formulados ali para vocês, tá, gente, não é a banca que formula esses conteúdos. É a própria Secretaria Municipal de Educação que coloca o que eles querem que seja cobrado dos professores, tá? Então, quando a gente pega ali o artigo 11 da LDB, que fala das competências, das incumbências dos municípios, ele tá trazendo ali para nós que a incumbência do município, a responsabilidade do município dentro do regime de colaboração é a educação infantil e ensino fundamental. Então, o que a gente vai estudar da LDB? Precisa estudar os 92 artigos? Não, não precisa. Tem artigos principais, que são aqueles artigos que geralmente acabam caindo em provas. Esses artigos que geralmente acabam caindo em provas, eles aparecem com mais recorrência, tanto para quem faz para professor de educação infantil, para professor de anos iniciais ou para professor de área, vão cair esses artigos, tá? Porque a LDB ela não especifica por área, e sim pela questão da educação básica e da educação escolar, né, do ensino superior. Então, o que pode cair para vocês? Modalidades de ensino, principalmente educação especial. Não sei se vocês estão sabendo aí, mas agora a gente tem, provavelmente vocês estão sabendo, porque eu acredito que vocês sejam professores completamente antenados e por dentro das atualizações, mas a gente tem uma nova política da educação especial inclusiva, né? Mas essa política, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 21 de outubro. Dia 21 de outubro, tá? Ela foi publicada, portanto, ela não será cobrada na prova de vocês, tá? Não será cobrada na prova de vocês. Acredito que não, eu preciso lembrar qual foi a data da publicação do edital de Itapema, mas acredito que não vai ser cobrada na prova de vocês, tá? E também as atualizações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tivemos atualizações no dia 28 de outubro. Atualizações importantes para a galera que é da área da educação. Atualizou o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 4º, que sempre acaba caindo em provas. Atualizou também o artigo 56, que fala lá do que vai ser informado ao Conselho Tutelar. Atualizou esse artigo também. Atualizou o artigo 58, porque quando se trata da educação, a gente tem ali do artigo 53 até o 59. Essa parte do Estatuto da Criança e Adolescente é o que cai para a educação. E a gente teve atualização ali justamente no artigo 56 e no artigo 58, né? Que são artigos extremamente importantes. E o artigo 59A, que foi atualizado o ano passado, né? Que na verdade ele foi incluído o ano passado, também é uma atualização importante e essa sim pode cair na prova de vocês, que é a atualização nova do ECA, né? Nova não, né? Que já é do ano passado, que é o artigo 59A, tá? Então essas atualizações podem cair ali para vocês, exceto essas que foram publicadas na semana passada, tá? Essas que foram publicadas na semana passada, essas não caem, tá?
Qualquer atualização só pode ser cobrada em prova se ela acontece antes da publicação do edital. Mas a atualização da LDB do dia 6 de outubro de 2025 pode ser cobrada de vocês, tá? A gente teve uma atualização na LDB extremamente importante, que inclusive é a atualização do artigo 12, que o artigo 12 da LDB fala das incumbências dos estabelecimentos de ensino, a questão da comunicação ao conselho tutelar. Mas vamos ver aqui sobre essas atualizações aqui um pouquinho. Vou falar para vocês os principais artigos da LDB, aqueles que vocês precisam focar principalmente aí, para que vocês estudem para a prova de vocês, independentemente de fazerem o curso comigo ou não. Então, vocês já vão saber o que vocês precisam focar e que vocês não precisam estudar os 92 artigos, tá? Então, vamos lá. A gente tem aí esses 92 artigos, mas, porém, todavia, entretanto, como eu falei para vocês, existem artigos-chave aí que a gente precisa focar e que sempre acabam caindo com recorrência, que são extremamente importantes, tá? Esses artigos são, a gente entra ali no artigo 3º, que é o dos princípios educacionais, né? Básico, que a gente tem hoje no total 15 princípios, tá? A gente tem no total 15 princípios. O 15º princípio foi incluído no finzinho do ano passado, que é esse aqui, ó, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão de educação. Junto com essa atualização do artigo 3º, no fim do ano passado, veio também a atualização do artigo 5º aqui da LDB, tá? Que fala sobre a questão desse acesso à informação, né? Como esse acesso à informação vai acontecer e o que deve ser publicado. Esse acesso à informação, ele corresponde à questão da transparência, tá? E ele está ligado diretamente com a parte da gestão democrática. Gestão democrática tem caído muito nas provas, gente, muito, muito mesmo. Então, a gente tem ali o artigo 5º aqui da LDB, tá? Esse artigo 5º aqui, que é o artigo 4º, que também sempre cai o artigo 4º, tá, gente? Artigo 4º ali, ó, que são as obrigações do Estado com a educação. Artigo 4º tá a todo vapor sempre, né? Mas o artigo 5º, ele teve novos parágrafos que foram acrescentados. E nesses parágrafos, né, nós tivemos ali essa questão sobre os dados relacionados às políticas educacionais, né? Aqui, ó, incumbe o poder público promover o acesso público às informações educacionais do censo anual e dos exames e dos sistemas de avaliação da educação básica, considerando toda a realização dessa atividade. Ou seja, sabe essas avaliações institucionais? Inclusive, a gente vai ter ali o SAEB, agora, amanhã, né? Tem o SAEB. Essas informações referentes ao resultado do SAEB, a todo o processo de realização da prova, tudo isso deve ser informação pública agora, tá? Todos os pais e responsáveis, enfim, né, eles precisam ter acesso às informações da realização dessa prova, não só como essa prova vai ser realizada, mas também aos resultados dessa avaliação. Resultados do censo educacional devem ser publicados também, tá? E aí a gente tem o artigo 14A da LDB. Vocês estão anotando? Vocês estão anotando o que eu tô falando? Só quero saber se vocês estão anotando. Eu espero que estejam, tá? Artigo 14A, anota aí. Artigo 14A, que foi incluído também o ano passado, tá? Que também fala do acesso do acesso à informação, que tá aqui junto aqui com esse princípio 15º, que fala do acesso à informação, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação, tá? Então, tudo isso daqui, gente, quando entra nessa questão da gestão democrática, questão ali de valores que são repassados para as escolas, o que é feito com o dinheiro, em que esse dinheiro está sendo aplicado, as avaliações, até o currículo dos gestores precisa ser publicado e deve ser de acesso público, tá? Então, tudo isso está agora aqui presente na nossa LDB, de acordo com o artigo 15º. Esse artigo 15º é extremamente importante para garantir essa questão da transparência, tá bom? Então, vamos lá aqui falar um pouquinho
Daqui a gente tem os princípios educacionais, né? Então a gente tem 15 princípios educacionais. A própria questão da organização educacional, ela precisa também ser estudada, e essa organização educacional, ela está presente ali no artigo 21. A gente tem também a questão ali do próprio, no artigo 2º, que fala também sobre a questão da educação escolar, que é dividida em educação básica e ensino superior, e a educação básica, ela é dividida entre educação infantil, ensino fundamental e médio. Direitos e deveres, então os direitos e deveres ali em relação à educação são as responsabilidades compartilhadas entre os estados, entre o Estado, a família e a sociedade, tá? Então, as obrigações do Estado previstas no artigo 4º, então, artigo 4º aí, ó, artigo para ser estudado, artigo 4º, tá, gente? O artigo, para quem vai fazer prova municipal, o artigo 11, que fala das incumbências do município. Aí entra também para estudar artigo 12, que fala das incumbências dos estabelecimentos de ensino. Artigo 13, que fala das incumbências dos professores. Artigo 14, que fala da gestão democrática. Artigo 14A, que é o novo artigo incluído junto com a questão do acesso à informação, tá? E também a FURB tem trazido muito essa questão da própria formação integral do estudante, relacionado com a própria LDB. Como que isso é cobrado dentro das questões da FURB? A FURB, ela traz questões ali muito, ela traz questões ali bem contextualizadas entre BNCC e LDB, garantindo essa questão da formação integral, porque a nossa BNCC, ela tem ali como base legal o próprio artigo 26 da LDB, né? Então, esse artigo 26 da LDB, ele traz toda a parte da questão do currículo. E essa parte da questão do currículo é importante para a gente entender essa questão justamente da formação integral do cidadão, dentro de todos os aspectos físicos, emocionais, aspectos cognitivos, né? Então, aspectos sociais. Então, todos esses aspectos, eles são repetidos, tá? Em muitos artigos. Inclusive a questão do acesso e permanência na escola, todas as políticas públicas, tudo que é relacionado à educação é sempre com o intuito de garantir o acesso e permanência na escola, que é o primeiro princípio educacional. Inclusive, a nova política da educação especial inclusiva, ela vem nesse sentido de garantia do acesso e permanência na escola. Inclusive, esse princípio ele é repetido lá nas diretrizes curriculares nacionais, sabe? Então, assim, é engraçado que quando a gente fica muito tempo estudando legislação educacional, que é o meu caso, né, 5 anos aí já, 5 não, já vai para quase 6, gente, foi em 2019 que eu comecei a dar cursos. Mas quando a gente está tanto tempo estudando legislação educacional e os documentos aí para poder dar cursos, a gente consegue fazer essas conexões lógicas entre as próprias legislações e a gente vê como as coisas acabam se repetindo, né? De uma legislação para um documento normativo, como acontece ali com a própria BNCC e com as próprias diretrizes curriculares nacionais, tá? Então, a gente tem ali, aqui tá 13 princípios, mas é 15, tá, gente? Eu esqueci de arrumar isso aqui, tá? O quarto aqui que fala, o artigo 4º que fala do dever do Estado, é extremamente importante, inclusive a questão da nossa educação básica obrigatória, gratuita dos 4 aos 17 anos, tá? Sobre isso, inclusive caiu uma pergunta. Ai, agora deixa eu lembrar em que prova que foi. Eu acho que foi nessa prova de. Foi nessa prova de Camboriú que teve. Foi nessa prova de Camboriú que teve, que foi uma pergunta sobre o Plano Nacional de Educação. Nosso Plano Nacional de Educação, ele é um plano de duração decenal. Inclusive, o novo plano aí já foi divulgado, que vai começar a valer a partir de janeiro, tá? Eu vou fazer até um vídeo pro YouTube sobre o novo plano. Mas o que eu quero dizer pra vocês é sobre essa pergunta que caiu, porque assim, ó, as provas, os concursos, os processos seletivos, já tinha um tempo que eles não estavam cobrando mais questões sobre o Plano Nacional de Educação, por quê? A vigência desse plano era para ter terminado em dezembro do ano passado. Só que daí,
publicaram um decreto prorrogando a vigência do plano até dezembro deste ano. Acredito eu, tá? Acredito eu, sinceramente, que a FURB não trará nenhuma pergunta sobre o Plano Nacional de Educação, tá? Sobre o PNE. Por quê? Porque a vigência dele já termina agora em dezembro. E o novo plano, eles já soltaram algumas coisas sobre o novo plano, mas ele ainda não foi oficialmente publicado, né? Então, acredito eu que eles não vão colocar nenhuma questão. Por quê? Porque agora o negócio é o novo plano, as novas metas e tudo mais. Só que na prova de Camboriú eles colocaram algo relacionado botaram uma questão relacionada à meta 4, tá? Que falava sobre a universalização do atendimento educacional especializado. A meta 4 fala sobre a universalização do atendimento educacional especializado, e essa universalização, ela tratava do atendimento educacional especializado na educação básica obrigatória. Daí fala bem certinho assim, lá na meta 4. Universalização do atendimento educacional especializado na educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos. Essa era a resposta correta, e até foi uma questão que a gente entrou com recurso, porque não tinha opção correta. Tinha lá a opção dos 6 aos 17 anos, e essa que foi colocada como certa no gabarito. A gente ganhou ali o recurso, tudo mais. Só para vocês entenderem, em relação à questão da educação básica gratuita, quando se fala em obrigatória, é a partir da matrícula, tá, gente? Essa obrigação com a matrícula, que está prevista no artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está previsto aqui no artigo 2º da LDB, essa obrigação dos pais em matricularem os filhos na educação básica. Por quê? É obrigação do Estado também ofertar a educação infantil. A educação infantil tem que ser ofertada, tá? Só que a matrícula ela não é obrigatória até os 3 anos e 11 meses. Por isso que é extremamente importante a gente saber distinguir essa questão das legislações, da parte obrigatória e tudo mais. Porque por mais que a gente já esteja aí meio careca de saber, na hora da prova, na hora do nervosismo, pequenos detalhes podem fazer toda a diferença, e às vezes confunde um termo que eles utilizam e tudo mais, e isso às vezes pode acabar fazendo com que vocês percam aí a nota de vocês, tá? E não é isso que nós queremos. E sobre as incumbências ali dos estabelecimentos de ensino e dos professores, que é o artigo 12 e o artigo 13, e eu falei para vocês, o artigo 12 passou por atualização esse ano, e essa atualização pode ser cobrada de vocês sim, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês essa atualização aqui do artigo 12. Vamos lá para o artigo 12, incumbências dos estados. Essa daqui é a apostila que os meus alunos do curso recebem, tá, gente? Ó, esse aqui é o artigo 12, tá? E aqui no artigo 12 fala, né? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, que é o PPP, né? A gente já sabe aí, né, que essa é uma obrigação dos estabelecimentos de ensino, administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias, comunidade e a comunidade, criando os processos de integração da sociedade com a escola, informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. E aqui, ó, inciso 8º, tá? Inciso 8º. Notificar o conselho tutelar do município. A linha A, a relação dos alunos que apresentem a quantidade de faltas acima dos 30% do percentual permitido por lei, isso já tinha, tá? Isso era o inciso 8º. Só que agora ele virou uma alínea, é a linha A, e foi incluída a linha B, tá? Informar também ao Conselho Tutelar as ocorrências e os dados relativos a casos de violência que envolvam seus alunos, especialmente automutilações, tentativas de suicídios ou suicídios consumados, tá? Então, essa parte agora já também entra como uma obrigatoriedade da escola em informar ao Conselho Tutelar. Uma coisa que eu até comentei na aula acho que foi a aula de ontem, não sei se foi a aula de ontem, se foi na aula de quinta, enfim, com os meus alunos dos outros cursos, que eu tô com vários cursos em andamento, eu tenho a minha turma ali do
do concurso de São João Batista, que a banca também é a FURB. Eu tenho a turma de Balneário Camboriú, que a prova agora é dia 23 de novembro. Eu tenho a minha turma do Estado, né, que a prova é no dia 30 de novembro. Vou começar semana que vem a turma de Itajaí e agora a turma de Itapema, tá? E deixa eu falar aqui pra vocês que até comentei uma coisa com eles que é muito engraçado que todas essas atualizações, na realidade, elas vêm de coisas que a gente já costuma fazer nas escolas. Porque, por exemplo, quando acontecem situações de violência, especialmente se a gente vê que um aluno tá passando por alguma situação, né, tá se automutilando, ou que a gente fica sabendo, né, de alguma postagem deles que são relacionadas a tentativa de suicídio ou coisas que sejam próximas a isso, tá? A gente sempre acaba já informando a orientação educacional para que a orientação busque ali, né, os pais, para que busquem ali tentar entender o que está acontecendo com esse aluno e, em último caso, ali ser acionado o conselho tutelar. Mas eu observo que isso tem acontecido com muita frequência. Todas as coisas que já costumavam acontecer dentro das escolas por conta própria, agora estão vindo para a própria legislação sendo regulamentadas, né, pela própria legislação, como é o caso da atualização que a gente teve no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a atualização é referente ao abandono afetivo, né? É referente ao abandono afetivo, a atualização principalmente do artigo 4º, né? Que é referente ao abandono afetivo. E eu vejo que já tem vários casos que já foram julgados procedentes para a mãe, né? Ou para o pai, enfim. Já tem jurisprudência sobre isso, sobre a pessoa ser processada por abandono afetivo, né? Apesar de nunca ter sido regulamentado em lei. Então, depois que os casos começam a se tornar recorrentes, quando as coisas elas começam a se tornar recorrentes, isso geralmente vem documentado em lei, vem regulamentado. Então, isso, na verdade, é algo que não é tanta surpresa para nós, essa atualização. É de extrema importância, mas também não é tanta surpresa, assim como a questão do acesso à informação, né? Já é hábito do INEP, o Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira, eles já publicarem os resultados ali referentes à fiscalização da aplicação das metas, né, do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. E várias informações relacionadas, por exemplo, à questão da fila única, a questão da divulgação a, de vagas e tudo mais para alunos, isso já é público, né? Só que veio regulamentado em lei agora. Então, agora não, né? No finzinho do ano passado. Então, é muita coisa que já acontecia que está sendo regulamentada agora. E também, outra parte aqui extremamente importante que eu não posso deixar de falar para vocês é o artigo 14 e 14A, que fala ali da gestão democrática, tá, gente? Porque gestão democrática tem sido assunto em todas as provas. Sempre tem uma questão sobre gestão democrática. Vocês precisam entender a questão da gestão democrática e também a relação com o princípio do acesso à educação. Do acesso à educação, não, perdão. O princípio do acesso à informação, tá? Então, a gente tem aqui o artigo 14, que ele foi incluído em 2023, na verdade. Só que somente este ano é que as escolas criaram os seus conselhos escolares e foram criados também os fóruns dos conselhos escolares. Por que essa demora? Porque, na verdade, o artigo 14, ele determinou que cada estado, município e o Distrito Federal criassem as suas próprias leis para definir a gestão democrática do ensino público na educação básica. Então, eles deram esse tempo, né, de adaptação dos municípios, porque antes isso era voltado ali para os sistemas de ensino. Então, era o sistema de ensino, então tinha ali uma legislação para cada sistema de ensino, e não o próprio município criar a sua lei de gestão democrática. Nesse sentido, eles deram esse período aí de adaptação para que todos pudessem criar as suas leis, né, de gestão democrática, e foi quando, no início deste ano, criaram ali
de acordo com o que está estabelecido aqui no artigo 14, os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares. Já o artigo 14A, ele traz essa questão do princípio da gestão, né, das suas redes, a questão da transparência e o acesso à informação, que eles devem disponibilizar ao público por meio eletrônico informações acessíveis referente a número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, questão de lista de espera, ordem de colocação, enfim, bolsas e auxílios para estudos e pesquisas que são concedidos aos estudantes, aos professores e aos pesquisadores, atividades ou projetos de pesquisa e extensão, esse daqui é mais voltado para as universidades, tá? Esse inciso aqui. Extensão e inovação tecnológica finalizados ou em andamento, em caso das instituições de ensino superior, estatísticas relativas a fluxo e a rendimentos escolares. Então, por exemplo, eu nunca me esqueço, cara, há alguns anos teve uma professora de um dos cursos, eu não lembro se foi 2020 ou 2021, que uma vez ela comentou que uma escola que ela trabalhava, eles alteravam os resultados da Provinha Brasil. Só para ter um bom desempenho, né? Só para que a escola tivesse um bom desempenho. Provavelmente essa escola não foi a única que fez isso, provavelmente outras escolas já devem ter feito isso. E o que eu digo para vocês é que esse acesso à informação, ele vai acabar com essa questão, né, das escolas forjarem os resultados de rendimento. Porque essas avaliações institucionais, e não sei se vocês estão vendo, estão acompanhando nas redes sociais, mas as escolas estão trabalhando de forma bem intensa em relação ao SAEB, porque querem resultados positivos, porque eles sabem que o resultado vai ter que ser publicado, não vai ser nem publicado por eles, já vai ser publicado direto, né? Não é a escola que vai publicar esse resultado. Então imagina só a questão ali do empenho que eles estão tendo. Inclusive, as escolas fazendo campanhas para que os pais incentivem os alunos a estudarem para o SAEB e tudo mais. O que eu vejo, assim, ó, que tem muitas escolas ali que me seguem e que também eu sigo algumas escolas, então eu vejo ali a propaganda em cima do SAEB ali, o pessoal falando, né, incentivando os alunos a estudar, incentivando os pais também para que esses alunos estudem. Eu tenho visto muito isso e isso vem muito ao encontro desse artigo 14A e também da questão ali do princípio do acesso à informação. Outra informação que também deve ser divulgada é a execução física e financeira de programas, projetos que sejam direcionados à educação básica, tá? E também ao ensino superior e que são financiados com recursos públicos, tá? Isso também tem que ser publicado. O currículo profissional e acadêmico dos ocupantes dos cargos de direção das instituições de ensino e dos membros dos conselhos de educação. Inclusive, a gente deu um bafafá no início desse ano aqui na minha cidade por causa desse negócio aqui, ó. Por quê? Tinha gente em cargo de direção por meio de cargo comissionado que não tinha tinha a pedagogia, mas não tinha o após em gestão. E aí, tava lá assumindo cargo de direção, inclusive tá lá no Estatuto do Servidor, que é obrigatório, né, ter a pós em gestão educacional e também ter apresentado um plano de gestão. E tinha gente, nossa, o tanto de gente que foi denunciada, que perdeu o cargo e tudo mais, meu Deus, ali eram cargos comissionados. Mas isso por quê? Porque a gente tem agora o princípio da transparência, né? Então, até as pautas das reuniões do Conselho Nacional de Educação precisam ser divulgadas, né? Todos terão acesso a essas pautas. E esse artigo 14A, ele vem nesse sentido de consolidar esse princípio da transparência ativa da gestão educacional, determinando que essas informações que são essenciais ao público, né, sejam divulgadas, porque assim, ó, gente, a educação ela é financiada com dinheiro público. Então a gente precisa ver onde que as coisas acontecem, né? A gente precisa ver, ter acesso a tudo isso, né? Não é um dizer aqui, outro dizer ali. Mas também não esperem que as instituições de ensino ou as próprias prefeituras vão lá colocar isso nas suas redes sociais,
né, para que as pessoas, ai, vejam o que tá acontecendo. Não, a gente vai ter que procurar, né? Eles vão publicar nos sites, mas vai também ali do interesse das próprias das pessoas ali em querer saber desses resultados e irem atrás, tá? Sobre os outros artigos da LDB que costumam ser cobrados. Sobre as atualizações, são essas, tá, gente, que podem cair na prova de vocês. E agora, sobre os outros artigos que aparecem com bastante recorrência. Artigo 21, pega papel e caneta aí e já anota. Artigo 21, que fala dos níveis escolares. O artigo 24, que fala da organização da educação básica, inclusive ali a questão da quantidade da carga horária mínima anual e da frequência, que é 75% de frequência para o ensino fundamental e médio e 60% de frequência para a pré-escola. Artigo 26, que fala do currículo escolar. O artigo 26 aí é campeão de cair em provas, tá? E aí a gente tem as modalidades de ensino, as principais modalidades de ensino que mais caem dentro das provas é a modalidade da educação especial, educação bilíngue de surdos, relacionado aí com a inclusão educacional. Quem vai fazer para a educação infantil? Artigo 29 inclui nos seus estudos. Artigo 29, 30 e 31, que fala da organização da educação infantil, fala como vai funcionar a educação infantil. Quem vai fazer para o ensino fundamental, seja professor de anos iniciais ou professor de área, inclua nos seus estudos aí o artigo 32. O artigo 33 faz, nossa, muito tempo que não é cobrado. Antes ele era muito cobrado em provas, mas agora, ó, o povo deixa passar batido, porque o artigo 33 ele fala da obrigatoriedade da oferta do ensino religioso, mas matrícula facultativa, tá? A parte relacionada ao ensino médio, que é o artigo 35, 35B, 36, são artigos que não caem para quem faz prova para o ensino fundamental, mas quem aí vai fazer a prova do estado, saibam que tem que estudar esses artigos também. E o artigo 37 é o artigo do EJA, tá? Ele traz o EJA. Aí, quando entra a parte da educação especial, vocês precisam estudar o artigo 58, 59, 60 e 60A, tá? Esses artigos. Por quê? O artigo 58, 59 e 60 falam ali da educação especial, da modalidade da educação especial. O 60A e o 61 é o 60A só. Fala da modalidade da educação bilíngue de surdos, tá? Então, esses dois artigos aí também precisa estudar. Esses, então, são os artigos mais cobrados quando se trata de processos seletivos e concursos públicos municipais, tá, gente? Porque quando entra aí outras etapas e outros níveis, outros artigos acabam sendo incluídos. Quando se trata ali sobre financiamento da educação, esse tipo de coisa, vocês podem até dar uma olhadinha no artigo 78, tá? Artigo 78. Mas também o artigo 78 ele repete o que a gente tem lá no artigo 211 e 212 da Constituição Federal. Porque a parte da Constituição Federal que se refere à educação é do artigo 205 até o 214. E o artigo 211 e 212, o 211 fala do regime de colaboração e o 212 fala do financiamento da educação. Como que vai ser financiado, inclusive tem toda a questão do Fundeb, tá ali no artigo 212. O artigo 212 ele é extremamente longo, tá? Tem bastante coisa, mas só para vocês entenderem a questão do próprio financiamento da educação. Inclusive já tiveram provas aí da FURB que perguntaram sobre o financiamento da educação sem citar artigos, mas se vocês derem uma lida ali, vocês vão ter pelo menos uma noção e uma base. Eles não perguntam percentuais, tá? Não se preocupem, porque lá no artigo 212, quando vocês abrirem, vocês vão ver que tem um monte de percentual do valor por aluno e tudo mais. Não se preocupem com esses percentuais, porque a FURB não cobra percentual, tá? A FURB não vai cobrar de vocês percentual, tá, gente? Então, assim, mas vou até, inclusive, trazer um adendo aqui em relação à FURB, sobre a recorrência das questões dos artigos falando sobre a LDB. Na última prova agora de Camboriú, nós tivemos,
foram, acho que 3 ou 4 artigos que mencionaram a LDB, tá? Mencionaram, mas apenas um artigo era referente à lei mesmo, tá? Porque os outros mencionavam a LDB, mas eles mencionavam por conta do tema que estava sendo tratada a questão. Inclusive, eu separei ali várias questões já para trabalhar com o pessoal do curso, né? Dessa prova mais recente, essa prova de Camboriú, mas de outras provas que a FURB já fez esse ano de concursos educacionais, porque é extremamente importante a gente não focar em uma prova só, né? A gente precisa observar o quê? O padrão de prova. Esse é o X da questão. Porque existe padrão de prova, sim, por mais que a gente ache que, ai, não sei o quê. Não, existe sim, existe. Por exemplo, o pessoal de Balneário Camboriú estão todos batendo. Por quê? Eles estavam acostumadíssimos com a FEPESE, né? Acostumadíssimos. E agora vem uma banca que ninguém nunca nem ouviu falar na vida. Instituto Avalia, gente. Eles precisam reavaliar, inclusive, o site deles ali para inscrição, que é uma grandíssima porcaria, cheio de erros, inclusive apresentando erros ali do pessoal na inscrição. E vou dizer para vocês, tá? O pessoal agora tá assim apavorado porque não tem nem noção de como o Instituto Avalia vai cobrar as questões, porque, por exemplo, e olha que eu tenho vários sites e aplicativos que eu assino para ter acesso a provas, né? Eu encontrei 4 provas só relacionadas à educação e é lá de 2023. Eles não divulgam provas, assim como a Univale. A Univale não deixa as provas disponíveis. O Instituto Avalia também não. E vou dizer pra vocês, tá? Bancas assim, elas podem vir com surpresas, né? É uma caixinha de surpresas. Eu tenho várias provas da Univale, porque fui acumulando as provas ao longo dos anos, né? Assim que saía, o pessoal ia lá e pegava no site, baixava, e eu fui fazendo o meu banco de provas. Mas esse Instituto Avalia, eu tenho 4 provas deles, né? Com base nessas 4 provas, eu tenho elaborado questões ali pro pessoal. Mas e se eles mudaram aí o modelo de prova deles? Por isso que eu gosto da FURB. A FURB vai lá, publica, todo mundo tem acesso às provas. Por quê? Sabe por que a FURB faz isso? Porque a FURB não repete questão, mas eles têm um padrão, sabe? E eu já consegui identificar o padrão da FURB, principalmente nessa parte interpretativa. E é muito interessante que o padrão acaba sendo o mesmo. Então a gente consegue observar, inclusive, quando a equipe ali, o pessoal ali que elabora as provas, quando muda aí o pessoal. Por quê? Porque daí eles acabam saindo um pouquinho ali do padrão, eles vão modificando algumas coisas. Daí tu observa, opa, mudou o pessoal que tá fazendo a prova. A gente já tem essa percepção. Ainda mais vendo provas e fazendo provas tanto quanto eu faço, né? Gente, eu não faço mais prova concorrendo com ninguém. Mas eu acho que eu faço mais prova do que o povo que faz prova. Vocês estão entendendo? É uma quantidade gigantesca de provas. Mas, gente, eu queria, assim, ó, dizer pra vocês que eu agradeço imensamente por vocês terem tirado esse tempinho pra estarem aqui comigo, tá? Eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido aí dar uma clareada na mente de vocês, uma resumida, porque a gente sabe que existe uma quantidade gigantesca de conteúdo pra vocês estudarem, né? Eles colocam, sim, bastante conteúdos, mas eles colocam bastante conteúdos e agora eu vou dar uma dica importante, tá? Vou dar uma dica importante. Sabe por que eles colocam bastante conteúdos? Porque eles vão fazer uma relação desses conteúdos, tá? Então, não é porque, de cada assunto que tem ali vai ter uma questão que vai ser um tema. Não, não é isso, tá? Eles fazem isso justamente porque eles não podem cobrar em prova ou mencionar na prova qualquer coisa que não esteja no edital. Se eles mencionarem qualquer coisa que não esteja no edital, essa questão ela é passível de recurso, porque daí não estava no edital, a pessoa não se preparou. Então eles colocam aquela quantidade gigantesca, porque caso às vezes a questão ela nem é sobre aquele assunto, mas se eles quiserem mencionar aquele assunto no enunciado, precisa estar no edital. Então, por isso que nem tudo cai.
Nem tudo que está no edital cai. Mas conhecendo a FEB do jeito que eu conheço, já dá para tirar de letra para saber o que que espera vocês aí na prova do dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro. Gente, tem que começar a anotar essas datas de prova, porque daqui a pouco eu já não sei mais qual que é qual. Mas é dia 7 de dezembro é a prova de Itapema, tá, gente? Inclusive, eu tô disponibilizando cupons de desconto válidos até amanhã à noite.